Boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao nosso call mensal aí de resultado dos fundos, para bater um papo aí, tirar algumas dúvidas se tiverem sobre o resultado das carteiras aí da M8 Partners. Sou o Michel Rubin, responsável aqui, sócio-diretor responsável pela área de crédito. Comigo hoje está aqui a Sabrina, trabalha com a gente aqui na parte de relações com investidores. Então, estamos à disposição aí para dúvidas no final da apresentação. Tá? Falando um pouco aí de agenda, vamos passar um pouco aí no resultado, sobre o resultado dos fundos da M8, tanto da parte dos fundos de crédito estruturado, que são o M8 Credit Opportunities, o M8 Credit Advanced e o M8 Credit Strategy, bem como também a parte dos fundos que misturam os créditos estruturados cross-FDIC com o High Grade, que é a parte de renda fixa, o Capital Plus, e o M8 Previdência. Tá? E após isso a gente vai falar um pouco sobre o mercado, sobre expectativas aí agora para esse último trimestre, né, para esse final de ano aí, o que a gente está imaginando. Bom, colocando um pouco aí do resultado das carteiras, primeiro o crédito estruturado, né, os FOFs que investem basicamente em FDICs, né, o M8 Credit Opportunities e o M8 Credit Advanced, que seguem a mesma linha de gestão, né, dentro de investimento em cotas sêniores e mezanino. A gente consegue ver que o resultado das carteiras aí está bem consistente, né, não muda, que a alocação dos fundos basicamente é 85% em cotas sêniores e 12% em cotas mezanino. Né? Lembrando que os fundos aqui, as cotas mezanino, são de FDICs em que a gestão é M8 Partners, por questão de controle e aprovação das operações. Tá? O Credit Opportunities com uma rentabilidade um pouquinho acima, né, por conta, né, daquilo que a gente sempre conversa nos calls, que é o carrego das cotas do passado, que hoje a gente não tem mais disponibilidade pelo spread mais achatado, né? Mas vamos lá, o Credit Opportunities entregou no mês aí 1,04, equivalente a 125 do DI, mantendo aí no ano os 126% do CDI. Tá? Importante, o fundo bateu 100% de rentabilidade histórica nos 143% do CDI. Esse descolamento aconteceu por conta do ano de 2020, onde o CDI caiu para 2 e a gente fez a alteração das cotas para CDI+. Mas a rentabilidade absoluta dele sempre foi em torno aí de 1% ao mês. Já o Credit Advanced, fundo mais novo, segundo estratégia, seguindo a mesma estratégia do Credit Opportunities em termos de alocação, encerrou o mês aí com 1,03, equivalente a 123% do CDI, no ano já entrega aí o seu 9,91 a 124% do CDI, seguindo aí as características desde o início, nos mesmos 124% do CDI. O Credit Strategy, que é a parte mais agressiva, né, que entra aí já um pedaço em cotas subordinadas júniores, né, vai trabalhar hoje 40% da carteira dividida em 12 cotas subordinadas júniores. É um fundo que esse mês entregou 117% do CDI, 0,98, contra uma rentabilidade no ano de 145% do CDI. Essa não queda, mas essa rentabilidade menor do que ele estava seguindo esse ano, acontece por conta de algumas PDDs pontuais, de alguns FDICs, que acabaram precificando a cota subordinada, né? Mas que a gente já tem isso sob controle e são provisões que devem ser revertidas, tá? Voltando o fundo aí aos patamares dos 140 do DI. Então, desde o início, o Strategy está entregando aí 99%, equivalente a 185% do CDI. Tá? Então, como resultados aí dos fundos, todos super bem, não tiveram grandes mudanças de carteira, apesar do aumento do patrimônio do Advanced de hoje. A carteira ela continua estável, continua a mesma, continuamos aí numa posição defensiva, né, trabalhando aí com um percentual baixo em cotas mezanino,
né? Até porque o prêmio das carteiras está bom quando a gente pensa em risco-retorno, tá? O patrimônio dos fundos hoje, a estratégia passa de 1 bi 100, né? Que apesar de alguns resgates pontuais aí do crédito oportunista, a gente supre isso via o crescimento do Advanced, mantendo aí sempre as alocações trabalhando aí com 2 caixas, o que facilita bem o trabalho da gestão, né? Hoje estamos com uma posição aí de 50 FDICs investidos, tá? Com uma liquidez aí, mantendo aí perto dos 30% de liquidez imediata, tá? Aqui é um pouco da dispersão da carteira, né? O Credit Opportunities, a gente consegue ver o Credit Opportunities com os seus 48 FDICs investidos, né? A liquidez da carteira aí trabalhando em torno de 33%, subordinação júnior média se mantendo, né? Também as PDDs tiveram uma leve melhora, baixaram aí de 3% para 2,94%, né? E as recompras médias, que são as substituições dos títulos, trabalhando aí próximo aos 3%. FDIC sob gestão M8 Partners 59. Então, como a gente vê, apesar do que a gente escuta falar do mercado de crédito um pouco instável, o mercado de crédito um pouco agressivo, um pouco com mais risco, né, devido às recuperações judiciais e às questões agro, a nossa carteira acabou não sofrendo por conta do setor que a gente atua, né? Um setor muito pulverizado, trabalhando aí com pequenas e médias empresas, basicamente setor industrial. Então, a gente acaba, as nossas cotas subordinadas júniores acabam não sendo tão afetadas em relação ao mercado de risco que a gente está vendo hoje, por exemplo, o agro, né? Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Fora isso, né, agora mudando um pouco para a carteira do Advanced, a gente vê que subordinação júnior, a carteira é basicamente a mesma, né, índice de PDD baixo, recompras baixas, né, e a gente vai trabalhar muito aqui desses fundos a questão do spread excedente, né, onde apesar da gente ter perdas pontuais que acontecem nessas pequenas e médias empresas, todo o resto da carteira dos FDICs que está rodando, que estão com aquisições de recebíveis, acabam suprindo algumas perdas, né? O efeito aí do cheque especial no spread excedente, aquele bom pagador acaba pagando uma taxa para o mal pagador, para recuperar aí o que o mal pagador deixa para trás, tá? Então, FDIC sob gestão em 2008, 67% no Credit Advanced. Nossa posição aí, nossa maior posição está em 7,75. A gente vê uma carteira bem equalizada, bem pulverizada. Obviamente que os maiores riscos estão dentro aqui da FDICs N8, que a gente tem o controle aqui das aprovações de crédito, enxerga tudo. Então, estamos bastante tranquilo aí em relação aos números e para fechar o ano aí de forma sossegada, tá? Aqui um pouco da carteira do Strategy, que apesar de seguir o mesmo modelo de gestão, mas já é um fundo que entra mais em cotas júniores e cotas mezanino. Por isso a gente vê que os FDICs sob gestão em 8 partners acabam ficando em 93%, porque a cota mezanino obrigatoriamente e cota júnior a gente só compra aqueles FDICs que são gestão M8 partners por conta do controle de enxergar 100% do que está dentro, né? Mas apesar de ser um fundo que tem uma concentração em menos FDICs, né, a gente tem aí o mesmo modelo de gestão e por isso os números são bastante parecidos, tá? Passando um pouco para os fundos de renda fixa, né, muito do nosso conservadorismo a gente acaba enxergando na própria carteira, né? Falar um pouquinho aqui do Capital Plus, né? Hoje a gente tem aí conseguindo alocar os 40% da carteira em 19 cotas sêniores de FDICs abertos, né? Uma posição relevante aí entre título público e caixa, que é o fundo DI, né? Aproximadamente aí 25%, 17% da carteira trabalhando aí em renda fixa, crédito privado, que são as debêntures, e 19,79% em letra financeira. Hoje a gente está aí com as maiores posições em risco em FDICs e letras financeiras, entendendo aí que é um momento bom para tomar o risco aí de intermediação financeira, que são bancos e FDICs,
né? O Capital Plus, que é o D32, fechou o mês aí com a rentabilidade de 1,05, 126% do CDI, está entregando no ano 9,40, que é 118% do CDI, seguindo a nossa métrica aí de pouca volatilidade, de ser um fundo mais a longo prazo, mais estável, está entregando aí perto do início aí 119 do DI, já batendo 50% aí desde o início do fundo, né? O Capital Previdência, né? O M8 Capital Previdência seguindo a mesma linha do Capital Plus, só que com menos concentração em FDIC, sendo os mesmos 19 FDICs, mas a concentração em relação ao PL da carteira menor por questões regulatórias, hoje se mantendo aí próximo aos 25%, que é até onde a gente pode ir, sendo que o restante da carteira, a maior parte está em títulos públicos e fundo DI, onde a gente está aí com 40%, né? Praticamente da carteira em caixa, né? Trabalhando no soberano, 9,69% em debêntures e 26,78% em letras financeiras, aí, que são ativos mais líquidos. O Previdência está entregando hoje, aí, entregou no mês 0,95%, está entregando 114% do CDI, foi o resultado do mês, e no ano, 116% do CDI, com 9,26%. A gente vê a consistência do fundo, até porque o M8 Capital Previdência, por ter um D9, a gente vai trabalhar ele com uma liquidez maior do que o Capital Plus. Então, por isso a gente consegue ver uma consistência desde o início, junto com o ano, um pouco mais... um fundo um pouco mais consistente, menos volátil do que o Capital Plus. Falando um pouco aí de carteira, né? O Capital Plus continua aí bastante pulverizado. Eu acho interessante a gente ver dentro do setor financeiro aqui no gráfico, né? Entre soberano e financeiro, a maior concentração do fundo, né? Lembrando que FDIC são 19 cotas sêniores de FDICs diferentes, né? Sempre a M8 sempre olhando aí principalmente para a pulverização de ativos, e a carteira de debêntures e letras financeiras aí talvez com um pouquinho mais de concentração, mas é um crédito mais fundamentalista, né? Que a gente analisa bastante e é onde a gente ainda entende aí que teve um prêmio para a gente conseguir fazer uma boa gestão da carteira, tá? Letras financeiras também, bancos, aí, maior parte deles bancos de primeira linha, outros bancos que têm uma situação muito sólida, que a gente entende através do comitê aqui, que são bancos muito sólidos, que a gente não vê risco aí de qualquer estresse nem de precificação, tá? Já na carteira do Previdência, mesmo continuando aí com a mesma estratégia, né? Sempre focados aqui na maior parte hoje, é onde a gente traz segurança para a gente, já vou colocar um pouco de mercado na questão do soberano e do setor financeiro, também aqui a parte de FDIC, são 19 FDICs diferentes, os mesmos FDICs que estão no Capital Plus, e trabalhando aí debêntures e letras financeiras de setores que a gente entende que são setores, a parte das letras financeiras dos bancos mais de primeira linha, e os setores das debêntures são setores e empresas que a gente enxerga que têm o menos risco de crédito, né? Ou porque trabalham muito também com a questão de financiamento do governo, que a gente entende que sejam empresas mais sólidas, mas dentro do nosso fundamentalismo aqui, a gente olhando diretamente para a governança e tamanho das empresas, tá? Falando um pouco agora, né, para vocês de mercado, tá? Os resultados dos fundos estão bons, a gente está muito tranquilo em relação a eles, e principalmente a gente espera aí um final de ano tranquilo em relação às nossas carteiras, tá? Por quê? A gente continua se mantendo bastante conservador em relação a crédito, né? A gente já falou isso antes, mas vale frisar, as áreas de análise de crédito dos high grades e análise de crédito dos FDIC são áreas segregadas, tá? Até porque a gente entende que quando a gente dá crédito para esses dois modelos de operações, eles são créditos diferentes, né?
E dentro, mesmo desses dois modelos com análises segregadas, a gente continua muito conservador em ambos os modelos. Tá? Então, falando um pouco aqui dos FDICs, a gente hoje está com uma taxa média nos FDICs que a gente investe de 2,36%, a taxa média de aquisição de direitos creditórios, ou seja, ela está se mantendo aí bem. No mês passado era 2,42%, ou seja, mudou muito pouca coisa, né? O índice de caixa se manteve bem, ou seja, o operacional do FDIC se manteve muito forte, reduzindo aí 0,5% de 10% para 9,53%. Tá? Subordinação júnior estável, próximo aos 35%. Lembrando que a gente gosta de trabalhar sempre acima de 30% na subordinação júnior média da carteira. O retorno médio das cotas subordinadas foi bem forte esse mês. A gente está com um retorno médio de 3,54% de cotas subordinadas. Isso porque o mês passado a gente bateu recorde em operação de FDICs. Aqui, os FDICs nossos aqui da M8 operaram aí próximo a 2 bilhões de reais no mês. Foi um recorde histórico para a M8 por conta do alto movimento aí de operações para suprir, né, do alto movimento de captação de recursos por parte das empresas que operam com FDICs para suprir a demanda aí de final de ano, né? E a gente teve uma boa queda aí nas PDDs, uma queda expressiva aí, que a gente estava com 3,4 no mês passado, a gente foi para 2,94 em PDDs médias, grande parte disso por conta desse spread excedente em cima da rentabilidade das cotas subordinadas júniores que a gente enxerga, né? Então, isso acabou reduzindo aí o valor das PDDs. Como a gente não teve nada de PDD muito expressiva, jogando as carteiras para baixo, o resultado ficou muito bom, deixando a gente mais tranquilo. Tá? Prazo médio da carteira hoje de recebíveis dos FDICs investidos está em torno de 50 dias. Então, a gente está com um acompanhamento muito próximo, vendo a liquidez dessa carteira que está acima de 95%. Ou seja, de todos os recebíveis que a gente tem nos FDICs, 95% liquidam pontualmente na data, que para a gente é um índice muito importante. Tá? Então, relativo à carteira de FDICs e ao mercado de FDICs, a gente continua, por mais que os resultados estejam bons, a gente continua sendo bastante conservador, porque ele é um mercado muito dinâmico, né? A gente sabe que, a gente acompanha e sabe que o final do ano é um momento em que os FDICs operam forte, operam bastante, mas também quando a gente vê a taxa de juros subindo, a gente consegue entender que na ponta final a empresa empresas que estavam às vezes com dificuldade de pagar, mas estavam pagando, acabam pedindo uma recuperação judicial. Então a gente está tomando muito cuidado para não errar a mão do crédito, não concentrar crédito, sempre olhando aí a questão da liquidez e olhando o crédito das operações que os FDICs fazem, tá? Então, e por isso a gente continua aí bastante conservador, a gente continua bastante conservador em cima dessas carteiras, tá? Vamos lá, em relação ao high grade, né? A posição da M8 é a mesma, muito conservadora, até porque o high grade ele é um crédito concentrado. Então, assim, a gente não quer errar, a gente entende o high grade também como um crédito que ele é suscetível à marcação de mercado. Então, com todas essas emissões e com os preços amassados que estão saindo aí ao mercado, a gente também está olhando com muita calma o que aprovar e aonde entrar, né? Só para colocar alguns números no high grade para você, né? Hoje, a gente tem no book de crédito aqui aprovado, são 45 nomes, tá? Foram aprovados esse mês de setembro, né? 6 nomes novos em high grades para comporem as carteiras do Prev e do Capital Plus, né? Sendo que a gente reprovou um nome também, tá? Desses 45 nomes aprovados no book de crédito, hoje, o Capital Plus e o Capital Previdência têm 12 riscos de crédito em high grades. Ou seja, né, a gente está com caixa alto, a gente está com poucos nomes, porque
o pricing, o preço dos papéis hoje não está compensando a gente sair do caixa, sair do DI e ir para um high grade, né? A gente entende que o preço hoje do risco de crédito não está pagando essa conta para a gente aumentar a carteira. Então, a gente está nessa posição super conservadora, com o caixa elevado, entendendo que alguma hora vai ter uma correção de preços aí, ou por questões políticas internas, ou por questões geopolíticas mundiais, que a gente também está vendo o mundo aí dar uma degringolada, né? E até também por questão da taxa de juros aqui, né? Que a gente até 6 meses atrás a gente enxergava que a taxa de juros era um início de um ciclo de queda e de repente voltou para cima e a gente está vendo essa curva abrindo, né? Então, entendendo também essa ponta, para não pegar nenhuma volatilidade ou para sofrer menos volatilidade nos preços, né? O prévio é um fundo que hoje está com uma duration de 0,87 anos na carteira e o capital plus de 1,01 ano. Ou seja, a posição dele é extremamente conservadora. Tá? Sobre o mercado de crédito em geral e o mercado de final de ano, né? Já vou tomar bronca sabendo do tempo, não? Não. Tá bom. Sobre o mercado de crédito, né, e as nossas expectativas para o final do ano, a gente entende que é um mercado que vai continuar captando muito, né, porque hoje realmente a gente não tem muita alternativa, né, acompanhando aí a questão de taxa de juros básica mais spread, né, hoje quem está indo junto com o CDI mais spread está indo super bem. A gente vê muitas casas abrindo esse book de crédito aí no mercado, né, e a captação está vindo muito forte. Isso está fazendo com que o spread caia. A gente não entende que seja um mercado que vá dar um problema, um risco sistêmico generalizado nesse momento. Talvez isso demore um pouco a acontecer, né? Mas o risco ele está mal precificado. Tá? Então, em algum momento, né, eu acho que aqui no curto prazo, a gente não vê um curto prazo muito complexo, mas aí eu acho que para o começo do ano a gente deve ter algum barulho aí no crédito por conta de RJs ou por conta de próprio mercado mesmo, né? Na volatilidade dos preços que realmente está muito raro. Tá? Vamos continuar com essa nossa cabeça conservadora, não queremos pegar risco, não queremos entrar em risco de mercado, pegar uma volatilidade nas carteiras muito forte, precificação muito forte. A gente entende que isso aí, hora ou outra, né, pelo menos aí nos próximos 6 meses, vai dar uma corrigida. Então, a cabeça vai se manter a mesma, buscando aí retornos acima do CDI, talvez não tão expressivos, né, mas retornos bastante consistentes, que é a cabeça da casa aqui. Bom, eu acho que é isso, passando um pouco de mercado, passando um pouco dos fundos. Agora a gente vai responder algumas perguntas, se vocês tiverem, podem mandar no chat. Michel, vamos começar falando um pouco sobre a nossa exposição no setor agro, que perguntaram aqui para a gente. Boa pergunta. O setor agro, bem como o setor de varejo, são setores que a gente está fora já há algum tempo, tá? Para mais de um ano. Tá? No setor agro, hoje, a gente tem uma empresa só que a gente fez uma análise de crédito bem forte, né? Uma análise de crédito bem pesada em relação à empresa, que é a Cosan, tá? Que é uma empresa que a gente entende que é uma empresa que esteja um pouco fora dessa questão aí do risco do agro que a gente está vendo no mercado agora. Tá? O resto, tanto das carteiras de FDICs quanto das carteiras de high grade, a gente não está entrando em nada de agro, tá? Principalmente quando a gente fala de produtor, financiamento ou crédito a produtor rural na ponta. É algo que a gente está fora já há bastante tempo, não é um crédito que a gente trabalha aqui, até porque é um crédito muito diferente do que a gente está acostumado. A gente teria aí que ter até uma equipe especializada nesse tipo de crédito, o que não é a cabeça da empresa investir nesse momento. Tá? Então, não temos aí posição de agro, a não ser a Cosan, que tem aí 1% da carteira definitiva. Tá? Sobre PREV, teve alguma mudança relevante na estrutura do fundo de PREV? Não tivemos nenhuma mudança relevante,
eventualmente, né, dependendo do mercado, vai um pouco mais para a parte de debêntures, depois, eventualmente, um pouco mais para a parte de letras financeiras, mas nenhuma mudança relevante, eu acho que vai mais de mercado, né? A M8 trabalha de uma forma muito conservadora. Os créditos são aprovados todos em comitê, onde a gente vai formar o book de crédito e, dentro do book de crédito, a gestão entende qual é o melhor momento para cada tipo de papel. Então, o processo de crédito é o mesmo e a gestão toma a decisão sobre em qual momento entrar mais em qual papel. No momento, hoje, na situação que a gente tem hoje, isso vai muito de algumas oportunidades que possam surgir aí no mercado secundário, mas sempre mantendo aí a mesma cabeça. Perfeito. A gente tem duas sobre PDD. A primeira pergunta sobre recuperação do PDD. Quais são as garantias tomadas? Vamos lá. A gente trabalha aqui hoje, nos FDICs nossos aqui, com mais de 6 mil cedentes tomadores de crédito e mais de 180 mil sacados. Basicamente, a nossa carteira hoje ela é composta por duplicatas performadas, ou seja, são recebíveis autoliquidadas. Isso, no prazo curto, facilita bastante a nossa carteira, porque um dos motivos da nossa PDD baixa é justamente isso. Quando a gente já faz a operação, o FDIC já compra a operação dando crédito para o cedente, ele já confirmou a entrega do produto para o sacado. Então, ele é um direito creditório existente e geralmente ele é liquidado pontualmente, né? Alguns FDICs que a gente investe ou que a gente faz a gestão trabalham com operações aí de crédito que são aquisições de CCBs, de cédulas de crédito bancário, que é um crédito mais puro, mas dentro dos fundos que a gente trabalha nesse modelo, a gente tem garantias reais, que a gente entende como garantias reais para esse modelo de operação aqui pela M8, imóveis ou veículos. Tá? Veículos geralmente são cavalos mecânicos, né? O caminhão em si, onde a gente consegue gramar o veículo e imóveis através de alienação fiduciária. Tá? Então, assim, quando um crédito não paga, a PDD acontece, é porque ele já não foi pago. E a partir daí a gente vai, as consultoras de crédito que são responsáveis pela cobrança, pelo monitoramento e cobrança, já entram com uma execução e recuperando isso, a gente reverte essa PDD na carteira. Sensibilidade de PDD, dado o cenário de Selic, PIB e câmbio? Não, na verdade, porque assim, a gente tem aí, pela questão da Selic, quando a gente tem um aumento da taxa Selic, né, ou quando a gente vê, por exemplo, um aumento do câmbio, qualquer coisa que acabe aumentando o preço para o consumidor final, isso acaba, às vezes, gerando um estresse na empresa fornecedora. Então, não só o estresse de você ter uma baixa no faturamento da própria empresa, como se for uma empresa alavancada, um aumento da Selic, você tem aí a elasticidade de até onde a Selic pode subir para que não comprometa o serviço da dívida do passivo da empresa, não comprometa os pagamentos, que é lá que ela pede RJ, né? Aonde vai o nosso monitoramento aqui? São exatamente esses recebíveis e dentro das maiores empresas de cada FDIC, exatamente a gente calculando o prazo de pagamento, entendendo se essa empresa está conseguindo honrar os pagamentos dentro do balanço, a liquidez dos balanços das empresas, etc., até onde esse cara suporta a elasticidade econômica da subida nas taxas de juros, ou se alguma empresa que tem algum passivo relacionado a câmbio, etc., que possa sofrer, o que no nosso caso é muito pouco, né? Mas aquelas empresas que já estavam mais, como a gente diz, né, engasgadinhas, se você tem um aumento na taxa de juros, o empresário, em vez de investir, ele vai pedir recuperação judicial para depois renegociar a dívida. Então, assim, não existe um estudo formal de elasticidade de PDD relacionada aos índices econômicos, tá? Porque esse é um mercado, o recebível dele roda muito rápido, né? Um mercado estatístico, mas a gente entende que sim, a PDD tende a aumentar conforme taxa de juros aí vem a subir, tá? Então, a gente sempre fica de olho nisso, tá? E isso é notável. Cada vez que a taxa de juros sobe, mais empresas pedem RJ. O que a gente tenta fazer é olhar para as empresas e estar com as consultoras
de certa forma, de que eles não trabalhem com empresas tão alavancadas e tão no limite de uma recuperação judicial. Bom, gente, encerrando as perguntas, queria agradecer a participação de todos. De novo, continuamos aqui com a Sabrina, com a RI aqui disponível para, se sobrou alguma dúvida, quiserem marcar um call aí para a gente bater papo sobre algum fundo, alguma estratégia, estamos aí 100% à disposição. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, pessoal.